Olá, eu me chamo Priscila, eu sou uma mineira nascida em Juiz de Fora. Senta, o café tá passado, bora conversar. Se você chegou até aqui através do prefácio, seja bem-vindo. Hoje eu vou te contar um pouquinho da minha história. Na verdade, eu vou te contar como tudo começou. E a minha história começa lá na minha infância, antes mesmo, bem antes de conhecer o meu esposo. O meu pai era caminhoneiro e eu cresci escutando histórias de estrada. E eu também viajava muito com ele em todas as férias escolares. E isso foi despertando em mim um desejo, uma vontade de conhecer mais o Brasil. Eu lembro que por várias vezes eu pensava que o Brasil era grande demais para a gente crescer, morar e morrer no mesmo lugar. Eu não me conformava com aquilo. Então isso foi gerando um desejo, uma vontade de movimento, de mudança, de conhecimento, de outros lugares, de outras culturas. E isso foi criando expectativas, vontades em mim. Teve um momento na minha vida que eu também comecei a pensar em ser militar. Até porque na minha família já tinha muitos militares, tem muitos militares ainda, da polícia, do exército e da marinha. E aí eu lembro que no aniversário de 15 anos da minha irmã, eu tinha 9 anos e a minha mãe convidou 15 casais para representar cada idade, cada etapa de vida da minha irmã. E eu, com 9 anos, eu fui uma das primeiras ali da fila. E a minha mãe chegou em cada um desses jovens, inclusive eu, e perguntou sobre profissão, qual era o nosso sonho, o que a gente queria ser quando crescesse. E eu falei que eu tinha vontade de ser militar, da Marinha, porque eu achava lindo aquele uniforme branco. Então, eu cresci, concluí meus estudos, me formei a respeito da prova da Marinha e acabei fazendo o curso técnico em contabilidade para eu me preparar melhor. Acabou que no ano que eu ia fazer, não abriu vaga para contabilidade. Aí eu migrei para a prova da aeronáutica, porque no exército na época não tinha muita área disponível para mulher. Se eu não me engano, era só a área de saúde. Então eu me dediquei, estudei para a prova da aeronáutica, eu fiz a prova da AFA, muito difícil. E nesse período que eu fiz a prova e estava esperando o resultado, eu conheci meu esposo. E a minha vida tomou um outro rumo quando eu conheci o Sérgio. Durante as nossas conversas, o que aconteceu? A gente falava muito a respeito do futuro. Ele já fazia faculdade, já estava quase terminando a faculdade de Geografia na Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele trabalhava como mecânico de ônibus numa empresa de ônibus urbano em Juiz de Fora. E ele me contou que já tinha feito algumas provas para a aeronáutica e para o exército. Ele tinha feito a EAR e tinha feito a ESA. Só que pela falta de tempo, porque ele também tirava plantão na época, na garagem que ele trabalhava,
e estudava muito, ele estudava 2, 3 dias antes das provas e ficava por poucos pontos ali para poder passar. E foi aonde eu conversei com ele sobre um cursinho pré-militar que tinha na cidade na época, o CAIS pré-militar, e sobre alguns colegas que fizeram esse cursinho e passaram. E falei com ele por que ele não trancava a faculdade e tentava fazer o cursinho para ver se dessa vez ele conseguia passar. Porque quando ele fez o vestibular para federal, ele não fez cursinho nenhum. Ele saiu do ensino médio, fez o vestibular e passou. Então ele tinha um potencial gigantesco para poder passar na prova. E na época a ESA era muito concorrida. E ele teve que tomar essa decisão, porque ele ajudava, né, a família dele. E aí ele tomou a decisão de trancar a faculdade e fazer o cursinho pré-militar. Ele se preparou nesse ano de namoro, né, que ele estava estudando. Ele ia lá para casa, nós estudávamos juntos e o nosso namoro foi assim. Final de semana ele levava caderno, estudava, eu tomava algumas questões dele e se ele acertasse ele ganhava um beijinho. E aí acabou que ele fez a prova, passou, mas ele ficou majorado. E aí foi aquela agonia, né? Porque o majorado você precisa de alguém desistir para você entrar. E aí foi aquela preparação, porque eles também têm que se preparar. Ele fez todos os exames, ele fez todos os testes físicos e a gente acabou que não estava acreditando muito que ia ser chamado, mas na primeira semana do curso houve várias desistências e ele foi chamado. Então, ele foi para Três Corações, foi fazer a ESA, e eu fiquei em Juiz de Fora, ajeitando as coisas do casamento, né? Fazendo o enxoval, preparando a festa. E esse período, assim, foi bem complicado, porque a distância, né? A questão de não se ver diariamente é um negócio assim, todo final de semana é bem complicado, saudade, tudo, né? E ele conseguiu se formar, a formatura dele foi em novembro e veio o nosso casamento. Só que eu vou fazer um adendo aqui, porque o meu pedido de casamento foi muito engraçado. Um dia a gente sentado conversando, aí enquanto eu estava esperando, né, o resultado da majoração, ele falou assim: Pri, se eu for chamado, a primeira mala que eu vou levar vai ser você. Você vai comigo? Eu falei, vou. Foi muito engraçado. Até hoje a gente dá risada desse chamado dele, assim, desse pedido de casamento, né? E aí, igual eu falei, depois da formatura nós nos casamos e fomos morar a 2.000 quilômetros de distância. Nós fomos para o Rio Grande do Sul. Ele foi servir na cidade de Cachoeira do Sul, no 13 GAC. E a partir dali começou a nossa história de vida, a nossa jornada, né? Em que nós estamos até hoje nela. E olhando para trás, eu percebo que Deus já estava preparando tudo mesmo. Estava preparando a nossa história muito antes do que eu imaginava. Deus é perfeito. E a nossa vida tem sido uma vida de mudanças de estado,
mudanças de cidades, mudanças de casas, e são muitas histórias que eu tenho para contar para vocês. Histórias que aos poucos eu vou contando aqui nessa sala, com calma, com café e como toda conversa boa merece, né? Então eu te encontro aqui no próximo capítulo para você saber o que aconteceu em Cachoeira do Sul. Até mais. Tchau, tchau.